Legal, pessoal. Chegamos então ao terceiro domingo dessa série. No primeiro domingo nós tivemos a palavra sobre oração, depois a respeito das escrituras, e hoje nós vamos falar sobre a entrega e finalizar domingo que vem a respeito do anúncio, da proclamação do Evangelho, né? E nós vamos pensar a respeito das marcas que o servo de Deus ele nutre no coração, na caminhada, buscando assim intimidade com o Senhor. Tá bom, queridos? No primeiro domingo, só um slide para que vocês relembrem. O Anderson terminou a reflexão, uma oração de o próprio filho ao pai, dizendo: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloá, Eloá, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? No momento de maior dor aguda, o próprio filho clama ao pai e se dirige ao pai em oração, nos incentivando, nos encorajando a em todos os momentos da nossa vida nós buscarmos comunhão com o pai através da oração. Domingo passado, o Val usou também uma alusão do Antigo e do Novo Testamento, desde a liturgia até a reflexão, no que diz respeito ao anúncio do Evangelho, mas antes do anúncio do próprio Evangelho, Jesus citando as Escrituras, né? Deus meu, por que me desamparaste? Agora que eu percebi que nos 2 domingos foi uma alusão a respeito de um momento de extrema dor e sofrimento, onde o Senhor cita a própria palavra de Deus. Ou seja, Jesus ele tinha intimidade com Deus em oração, mas ele conhecia as Escrituras. Uma das coisas mais lindas que eu amo demais, igual se fosse aqui no domingo passado, é a oração que ora a palavra. É a oração genuína que ora as Escrituras. Ora aquilo que é verdade. Ora aquilo que traz vida. Né? Nós podemos falar com Deus e nos derramar em oração, mas quando nós oramos a palavra de Deus, é algo extremamente relevante e especial. Portanto, Jesus ele vivia e ele respirava as Escrituras. E eu vou usar esse slide aqui para fazer uma ponte para esse domingo sobre entrega, quando esse teólogo ele diz: quanto mais tempo, quanto mais devoção em contemplar o rosto de Jesus Cristo nas palavras nas Escrituras, mais o Espírito de Deus me transforma à imagem do Filho. Irmãos, nós estamos sendo moldados em nosso ser, em nosso caráter, para que o nosso caráter esteja muito perto do caráter de Cristo. E eu achei interessante que ele diz: quanto maior a devoção, e devoção tem tudo a ver com o nosso subtema deste domingo. No que diz respeito à entrega, o exercício da entrega nada mais é a devoção que se traduz em piedade. Se entregar ao Senhor é viver plenamente no Senhor. Se entregar ao Senhor é não ter barreiras para que eu me comprometa por inteiro, para que eu sirva ao Senhor de verdade, para que nada me pare ou me breque. Nada nesse mundo pode me parar, pode causar embaraços, dúvidas no meu pensamento. Se entregar é se entregar por inteiro. Só existe relação quando as duas partes se entregam por inteiro. Nós podemos usar o exemplo de um namoro, de um casamento. Se os dois se entregam por inteiro um ao outro no Senhor, existe sim um relacionamento profundo e íntimo diante do Pai. Quando a gente fala do exercício da entrega, nós estamos estabelecendo que existe uma vida em Cristo na prática. Ou seja, eu não só tenho comunhão com o Pai, como eu conheço da palavra e das Escrituras, mas como a Escritura me lê por inteiro, então eu consigo pegar tudo aquilo que eu leio, eu medito e consigo colocar em prática na minha vida. Isso é entrega. Não é só saber, mas é viver com intensidade aquilo que eu sei e que isso gera prática na minha vida. 1 Timóteo 2, verso 10, nós vamos ver Paulo falando a Timóteo das mulheres que professam ser piedosas. E depois dessa expressão,
ele vai falar das características, ou seja, a mulher ela é piedosa não só porque vive em Cristo, mas na prática da vida dela, a consequência da vida dela se demonstra em ações, ou seja, é vida na prática. Mas também o exercício da entrega, devoção e piedade no Novo Testamento, nós vamos ver que tanto os apóstolos quanto os pais da igreja eram homens devotos, eram homens extremamente piedosos, entregues. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, essa ideia revela compaixão. Devoção é compaixão. Eu me compadeço do próximo. No Novo Testamento já não. No Novo Testamento nós vamos ver que devoção é uma vida de entrega, é uma vida de piedade. Quando eu busco viver com Deus em piedade, eu estou me entregando por inteiro. E aí, amor e entrega a Deus na vida cotidiana é onde nós queremos chegar aqui nessa manhã. O seu amor a Deus e o seu amor ao próximo tem muito a ver com o Antigo Testamento, compaixão e devoção. Seja realmente traduzindo uma entrega. Essa entrega, irmãos, não é porque eu quero. Essa entrega é porque eu entendo que Deus me amou de tal maneira, entregou seu filho e me salvou, e essa entrega era automática. Nada mais ocupa o meu coração, a não ser esse amor que é gigante. Quando alguma coisa ocupa o meu coração e me desvia de Deus, isso se torna um ídolo. Nós já temos falado muito desde o ano passado a respeito disso. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, tudo aquilo que não pode tomar a primazia da minha vida, da minha devoção, da minha entrega a Deus, é colocado de lado para que não se torne um ídolo. E aí, queridos, esse amor e essa entrega a Deus na vida cotidiana se traduz em piedade, como o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo 4, 7. E essa perícope aqui é uma parte introdutória de tudo que nós vamos meditar nessa manhã. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. O que mais me chama a atenção nessa perícope aqui é de que existe promessa para o já e para o ainda não. Quem vive piedosamente no Senhor tem promessa de amor e de cuidado do eterno já e na eternidade. Quando eu leio isso, me dá vontade de sair correndo buscando piedade, de me exercitar mesmo. É aquela ideia: não, eu preciso fazer uma dieta nesse novo ano. Se eu só tentar controlar a minha boca sem fazer um exercício físico, eu vou emagrecer, mas não com tanta qualidade. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: o exercício físico é de pouco proveitoso diante da busca pela piedade. Piedade é algo que se busca, é algo que se nutre. Por quê, queridos? Porque lá em Gênesis 3, o pecado desajustou tudo. Então nós não queremos piedade, nós queremos pecar, porque pecar é bom. Porque se não fosse bom, ele pecava. Eu lembro de um presbítero lá no Mato Grosso, que uma vez a gente estava tratando de um erro de um irmão, inclusive era o filho dele, e ele falou: pastor, o pecado é muito bom, né? Aí todo mundo disse: como assim é tão bom? Se não fosse bom, ninguém pecava. Eu falei: pô, é verdade, tem lógica nisso. Então o exercício da piedade, queridos, é algo fascinante. E aí sim, a gente vai olhar para os pais da igreja, vai olhar para os reformadores, vai olhar para homens que têm sido referência no nosso Brasil, no mundo hoje, e nós vamos então mirar nas Escrituras e nos exercitarmos. Por quê, queridos? Porque é promessa de Deus, de que Ele estará conosco, e de que isso é bom,
é relevante, é transformador. Olha o que o apóstolo Paulo disse há tantos anos atrás, no verso 9. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Ou seja, eu tenho aqui, queridos, uma realidade muito particular de que, ao buscar a piedade, ao ser piedoso, eu vou viver, queridos, esse amor na plenitude, no exercício da busca e do recebimento desse amor de Deus. Quem não quer ser amado? Quem não quer viver com intensidade? Portanto, queridos, há muito tempo atrás, um sacerdote católico, ele escreveu o seguinte: ensine primeiro com o seu exemplo. Olha só, ensine primeiro com o seu exemplo. E depois com a palavra. Pois é nisto que consiste a verdadeira piedade. Isso é profundo demais. Porque a nossa vida tem que ensinar. O nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas decisões. Não é só os nossos filhos que estão olhando tudo isso. E aí, se necessário for, nós usemos as palavras. Irmãos, pensando nisso, eu tive a semana inteira pensando num exemplo de piedade. E não tem como fugir do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi um exemplo de erudição, de homem versado teologicamente nas escrituras, mas de vida prática, de piedade. Não é à toa que no Novo Testamento 40 vezes se usa essa palavra piedade. 40 vezes o apóstolo Paulo usa quando ele escreve as epístolas. O apóstolo Paulo ele é um grande exemplo. Paulo, no relato de Atos 20, chama os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, onde ele estava, para orientá-los, considerando que não mais os veria, orientá-los a respeito da vida, da piedade, e de como eles deveriam ser sal e luz, a partir do momento que Paulo, preso, e ele sabia que estava seguindo para ser preso, e já não mais sairia, morreria, seria um mártir da fé. Paulo então chama os líderes da igreja e ele dá um recado a esses líderes. Ele vai nos mostrar nesse recado alguns passos que nós devemos seguir. Para mim, esse é o exemplo máximo de Paulo, quando ele abraça esses irmãos e fala: irmãos, continuem vivendo assim, fazendo assim, se comportando assim, porque assim vocês vão continuar firmes, vão ser salvos e vão ser luz. Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus, porque mesmo tendo ficado 3 anos na cidade de Éfeso, como mostra o capítulo de número 19, Paulo ele vai se despedir desses irmãos, e Paulo então assume um compromisso com esses líderes de estar indo para Jerusalém com os olhos fitos no Senhor e o coração debruçado nas palavras do Senhor, nas escrituras. Paulo ele sabia do que ele estava fazendo, ele tinha noção do cumprimento do que ele deveria viver, ser e fazer e sofrer em prol desse evangelho. Então, nesse contexto aqui de Atos que nós vamos ler, capítulo 20, Paulo está cumprindo essa promessa. Por causa da extrema pobreza dos cristãos da Judéia, Paulo então levanta uma coleta entre os cristãos gentios da Macedônia e da Acaia, e junto com essa comitiva composta por alguns companheiros de várias igrejas, ele vai então em direção a Jerusalém levar essas ofertas, e por isso então ele se despede desses irmãos em prantos, porque ele sabia que seria a última vez que ele estaria com esses irmãos. E é nessa despedida que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida hoje, para que possamos assim viver o exercício da devoção
e da entrega, e através desse legado de Paulo, nós vamos nutrir algumas marcas para que vivamos piedosamente em Cristo Jesus. As Escrituras, nós vamos ler vários versículos, mas eu quero me concentrar nesses 3 primeiros aqui, nessa perícope maior aqui. Ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo e que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Aqui apenas um resumo, se você tem alguma dúvida de como Paulo se entregou completamente ao ministério, aqui nesses grifos em amarelo, dá para ver que Paulo ele não só nutria a verdade, como ele se entregou à verdade. Ele não precisava ser um apóstolo. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu não sou pastor, eu não sou missionário. O apóstolo Paulo fez tendas, uma parte do seu ministério, porque ele precisava levar recurso. Não é vergonha isso. Mas o apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória, ele viveu essa vida de piedade. Ele se devotou ao Senhor. E aí, a lição, queridos, para esse legado de Paulo e essas marcas para vivermos uma vida de piedade, em primeiro lugar, é de que a piedade revela humildade e lágrimas. Irmãos, quando você vê alguém quebrantado, contrito, você pode ter certeza que essa pessoa está em sintonia com isso. Não tem mais. Eu tenho falado com os irmãos que têm caminhado mais perto, que nós vivemos um tempo onde ou nós vamos ser cristãos verdadeiramente, não tem mais como só estar na igreja e dar o seu evangelho. Sim, irmãos, não é profundidade. Já passou o tempo de que eu falo, mas eu não preciso viver. Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja presbiteriana, ah, eu sou pastor. Para outra, isso não tem mais significância nenhuma. Não existe mais. O que as pessoas querem ver é profundidade. É a profundidade que vai falar mais alto que as suas palavras. É o seu comportamento, a sua vida. Não são as suas palavras. Portanto, o apóstolo Paulo diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo aqui estava sendo provado, forjado, e intencionalmente ele demonstra que servir é se colocar a uma disposição humilde e abnegada. Ou seja, ele fala: não, eu estou sendo perseguido, eu vou ser preso, eu estou preso, eu vou ser morto. E eu fiz isso sabendo do que eu iria passar. Mas em todo o tempo eu servi. Eu não servi uma época e a outra época eu não servi tanto. Eu vivi uma época, ou nós somos ou nós não somos. Ou nós vivemos ou nós não vivemos. No grupo pequeno na sexta-feira, nós travamos uma conversa, um debate a respeito disso. Ou nós somos de Cristo e batizamos os nossos filhos e entendemos assim, nós somos. Ou nós professamos ou não professamos. Não tem como não ser. A palavra de Deus diz que tudo que for ligado aqui será ligado lá. Ou nós assumimos verdadeiramente o caráter de Cristo na nossa vida, ou nós não assumimos. Ou nós temos compromisso e comprometimento com a causa e nos entregamos e nos nutramos da palavra, das coisas que edificam, ou nós vamos viver nesse mundo midiático, essa ilha da fantasia onde ninguém é nada.
Não dá mais, irmãos. O apóstolo Paulo aqui é intencional, mas ele também, ele vive o amor na prática. Ele é um homem firme, mas ele é um homem cheio de amor. As cartas que ele escreve, meus amados irmãos, meus irmãozinhos, meus amados, se nutram de eternos afetos e misericórdia. Ele é um cara que demonstra amor. Ele é um cara que agrega no olhar. Claro que o filme que o apóstolo Paulo, o filme que foi feito agora de Paulo, é um filme, mas dá para ver no ator encenando o terno olhar de Paulo quando ele recebe os irmãos, quando ele na cadeia, Lucas vai visitar, ele recebe com tanto carinho. Irmão, todo mundo viver com amor, nós temos que ser conhecidos pelo amor. Na verdade, é o amor que vai dizer que se somos cristãos ou não, diz as Escrituras. Portanto, se colocou no lugar do próximo, reconhecendo a sua condição de outrem, isso é sinal de que você realmente ama. Portanto, irmãos, esse amor se revela no serviço, na entrega, na devoção, com humildade e com lágrimas. Mas, em segundo lugar, uma vida de piedade revela prontidão para ensinar. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. E para mim isso aqui tem tudo a ver com o ministério, irmãos. Eu estava dizendo para o Wanderson aqui que 1 hora e meia aqui é muito pouco para uma semana. O apóstolo Paulo diz que ele ensinou, que ele pregou, ele viveu nas sinagogas, mas ele caminhou do quê? De casa em casa. Ele tinha essa comunhão mais próxima. Vamos dizer que Paulo vivia um grupo pequeno. Ele discipulava de casa em casa. Ele tinha comunhão com os irmãos. Ele tinha prazer de estar com os irmãos. Ele tinha prazer de receber os irmãos. Irmãos, Paulo também tinha uma agenda cheia. Paulo também fabricou tendas. Mas Paulo nutria e usou esse tanto receber quanto ensinar. Nós temos que receber e temos que aprender e temos que ensinar. Portanto, esse ministério, publicamente, como igreja de casa em casa, tem tudo a ver com aquilo que nós nutrimos como essência da nossa comunidade. É culto, grupo pequeno e discipulado, essa trinca. Você não precisa ficar dentro da igreja todos os dias, mas você precisa estar no culto, você precisa viver um grupo pequeno, você tem vontade de abrir o seu coração e compartilhar com os irmãos, e você precisa ser discipulado. Você precisa discipular e ser discipulado. Para vocês terem uma ideia, eu faço isso. Eu tenho um irmão em São Paulo que a gente se encontra uma vez por semana, a gente bate um papo. Quando a gente não se encontra ao vivo, a gente se encontra por Skype, pela internet, por que quer que seja. Porque eu preciso ser orientado, administrado, confrontado com os meus fraquezas, e eu também preciso discipular. Porque esse é o exercício da vida, é o exercício do Evangelho. Portanto, essa ideia de ensinar-lhes, pregar-lhes, tem tudo a ver com a nossa caminhada. Olha só, eu ensinei-lhes tudo, ou seja, Paulo tinha a intencionalidade de anunciar as verdades daquele que chamou das trevas para a luz. E anunciar e ensinar aqui estão no gerúndio, ou seja, é uma ação contínua. Discipulado não acaba, irmãos. Só vai acabar quando você partir para o Senhor. Eu lembro da minha conversão, quando o presbítero, na época, caminhou comigo aos sábados, porque eu estudava em São Paulo, ele também trabalhava em São Paulo, mas no sábado pela manhã a gente se encontrava para tomar um café e bater um papo. Porque aqui se dá a ideia de discipular, não tem que sentar com a Bíblia, eu tenho que ficar lendo a Bíblia, eu tenho que ser curado pela Bíblia. Não. Discipulado é a caminhada, é o café, é ir na sorveteria, é comer um lanche, mas é também sentar e estudar a Escritura. E nesse desenvolvimento de amizade e vida, nós vamos crescendo, irmãos. Todos nós precisamos, no mínimo, tirar 40 minutos por semana.
estar com Ele e conversar a respeito do Senhor. Isso dá crescimento. É isso que dá crescimento. Portanto, essa ação aqui contínua dos verbos aqui no original, no gerúndio, nos traz uma ideia de que Paulo, ao pregar-lhes e ao anunciar-lhes e ensinar-lhes, ele estava dizendo assim: olha, vocês sabem, olha o que diz a Escritura, vocês sabem que eu não deixei de fazer isso. Ou seja, se ele fez isso, é porque nossa vida, irmãos, passa por variação, passa por inconstância. Tem épocas que nós estamos fracos, e nós nos sentimos desnutridos do Senhor, da comunhão, da palavra. E nós precisamos estar o tempo inteiro buscando esse exercício. Portanto, queridos, se eu não cuidar bem de mim mesmo, e se você não cuidar bem de você mesmo, dificilmente haverá crescimento. E também estaremos desqualificados. Se eu não cuidar de mim mesmo, eu estou desqualificado para criar vocês como humano. Eu preciso cuidar. Isso é a ação introdutória e principal da minha vida. Eu cuidar de mim mesmo, para que eu possa ter alimento para cuidar do próximo. Aí eu fiquei pensando no exemplo do Rosa semana passada do bilhetinho com o rosto. Se ele tivesse desnutrido, sem uma palavra, ele teria brigado com a moça no hospital, batido boca. Isso poderia trazer um prejuízo, ter chamado a atenção dele, até demissão. Mas ele estava pronto para se comportar e para rebater aquela situação com serenidade e amor e cumprir a sua função. Como é que eu posso ter uma palavra para alguém num dia, se eu acordo e nem contar eu tenho com o Senhor e com a Escritura? Ah, pastor, mas eu li uma fotinha lá no WhatsApp, no Facebook, que diz que o Senhor é o meu pastor e não tem que faltar. Se alguém vier a mim, eu vou falar: o Senhor é o seu pastor, não tem nada de faltar. O que é isso, irmãos? Isso é misticismo. Isso não é palavra. É diferente de você meditar que o Senhor é o teu pastor e isso te basta. E você chegar para uma pessoa e falar: olha, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor cuida de você, é o seu pastor, e isso me basta. Confie que eu cuide e cuida de você. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter. Eu não vivo de povo, eu vivo de palavra. Portanto, irmãos, em segundo lugar, a vida de piedade revela prontidão para ensinar. A primeira ovelha do seu rebanho é você mesmo. A primeira ovelha do nosso rebanho é nós mesmos, é eu com Deus. Por isso é necessário uma entrega. Mas em terceiro lugar, uma vida de piedade revela testemunho. Aí sim, eu estando nutrido, e o que eu fico assim impactado, é que o apóstolo Paulo não precisava falar tudo isso com esses homens. Porque ele andou 3 anos com esses homens. Ele equipou esses homens. Ele amou esses homens. Ele confrontou esses homens. Mas na última palavra dele, antes de ir embora e ser preso e ser morto, ele relembra tudo isso. Olha, continue buscando e vivendo. E sendo piedosamente servos do Senhor. Vivendo piedosamente como servos do Senhor. E aí ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Outra vez, Paulo, ele intencionalmente testemunha da regeneração, transformação e cumprimento da missão. Sabe por que ele pode falar? Porque ele foi transformado. Antes Saulo, agora Paulo. Aquilo que Deus fez em mim, agora eu posso testemunhar e anunciar. Deus mudou a minha vida. Deus mudou o meu ser. Sabe por que muitos cristãos não anunciam, não vivem, não falam? Porque Deus não fez nada na vida deles. Como é que ele vai falar? Ele continua fazendo as mesmas coisas.
ele continua se entregando às mesmas coisas, eles continuam cometendo tudo que é tipo de erro, deliberado, não está nem aí. E domingo vem, pega lá no cabide a sua roupa de santo e entra para adorar. Quando acaba o culto, ele pendura lá e vai viver na vida a mesma coisa. Cometer os mesmos erros, ser intolerante da mesma forma, ser chato no trabalho, ser inconsequente na caminhada, ser um cavalo dentro de casa. Não dá, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, o testemunho, eu anuncio que eu fui regenerado e que Deus transformou a minha vida, porque de fato é isso que aconteceu. A palavra hipocrisia no original, irmãos, é aquela pessoa que vive a sua vida como um teatro. Então ela põe máscaras, ela se pinta, se arruma, sabe aqui, para encenar. Então a vida dela é uma encenação. E Jesus nos chama, queridos, para tirar as máscaras e para vivermos uma vida de piedade que revele no nosso testemunho uma transformação genuína. Conversão é a mensagem poderosa de Deus da salvação que une queda e reconciliação. Ou seja, realmente nós fazemos tudo isso mesmo, sem a graça. Sem a graça, minha vida seria um desastre. Mas Deus me amou. E esse amor é constante. Eu quero amar a Deus e viver intensamente essa realidade. Mas o texto continua, queridos. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que uma vida de piedade revela amor ao próximo. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu precioso sangue. Interessante de novo ver Paulo dizer que a vida, que ele não considera a vida dele de valor nenhum para ele mesmo. Ou seja, se ele continuasse vivendo como um bom predestinado, a vida da fé, sem anunciar, sem testemunhar, para ele não teria valor nenhum. Ou seja, ele é tão intencional que ele quer mostrar que a vida é muito mais do que propriamente um exercício dominical. Irmãos, a vida cristã é muito mais do que o exercício de domingo. Muito mais. Aqui só inicia a semana em adoração. O resto é o nosso compromisso lá fora. Nosso compromisso de fazer diferença. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos em primeiro lugar. E depois sejam bênção, instrumento de Deus na vida do próximo. Nós somos os agentes de Deus, da transformação desse mundo. Nós somos sal, nós somos luz, nós temos que conter a depravação, a deterioração, e temos que iluminar, lançar luz na vida das pessoas. O apóstolo Paulo ele é bem assertivo aqui nesses textos, quando ele diz que o nosso foco, o nosso amor e o nosso serviço tem que ser em direção ao próximo. Tem que ser em direção ao próximo, ou seja, cuide de sua caminhada, cuide de sua família e cuide do próximo. Esse é o nosso exercício. Querido, sabe por quê? Eu vou ser bem claro aqui. Deus, ele está mais interessado em quem você é do que você faz. Deus está mais interessado quem você é do que você faz. Não importa o que você faz. Quem você é de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida com Deus precede o trabalho para Deus. Se eu não tenho vida com Deus, eu não consigo trabalhar para Deus. E é muito claro isso. Precisa.
Eu preciso nutrir vida com Deus. Se eu tenho vida com Deus, automaticamente eu vou servir a Deus e me entregar. Então a salvação é ato do alto para com a tua vida. Mas o exercício da entrega, da santificação, da devoção, é algo que nós queremos ter. E aí, irmãos, fica claro se eu quero ter mesmo ou não. Na caminhada. Através do quê? Eu começava com igual uma sexta-noite aí do grupo. Através dos frutos. Você sabe se alguém se entrega mesmo e vive o Evangelho? Se a pessoa frutifica. Se ela frutifica, ela está vivendo. Mas se a pessoa não dá frutos, alguma coisa está acontecendo. Portanto, primeiro, Deus quer trabalhar em você. Irmão, sério isso. Primeiro Deus quer trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de você. Mas existe um outro fator que Paulo lembra aos líderes daquela igreja e nos equipa. Uma vida de piedade revela o apego às Escrituras. É algo que o Val já trabalhou aqui domingo passado, eu vou só dar uma pincelada. O apóstolo Paulo diz, olha, alguns dentre vocês, ou dentre vós, torcerão a verdade. E é necessário que você se entregue a Deus e à palavra, para que vocês possam edificar a igreja e viver em santidade. E, portanto, isso nos traz uma ideia de que é necessário vigilância, vigiai e orai. Ou seja, é necessário você ter vida com Deus em oração e meditar nas Escrituras, para que você possa lidar com aqueles que tentam perverter a santa palavra. Nós não passamos por isso aqui no Brasil, diretamente. Nós não somos perseguidos. Domingo passado, eu citei o exemplo do presidiário lá, que eu citei o exemplo, o Fernandinho Beiramar. Foi o maior aluno do ensino à distância de uma universidade de Curitiba. Ele não tinha nada para fazer, não tinha celular, não tinha mídia, não tinha nada para fazer. Ele fez 3 faculdades já. E com trabalhos finais. Gente boa, gente que estuda. Por quê? Porque para passar os seus dias e não enlouquecer numa cadeia, ele teve intencionalidade de o quê? Ler, estudar. Esse é o nosso desafio. Com o que nós temos gastado tempo hoje? Como temos investido os nossos dias? Temos apego às Escrituras? Temos apego à meditação, à oração? Vigiai e orai. Aquela que é viva e eficaz, poderosa, nós precisamos ensinar, mas precisamos ser lidos por ela. Paulo também, queridos, adiante, ele revela que uma vida de piedade se transforma em generosidade com os recursos. Irmãos, uma coisa é o saber, outra coisa é o fazer. Eu quero ser bem claro aqui que o apóstolo Paulo, ele durante muito tempo, ele foi sustentado pela igreja, mas em uma determinada época, ele teve que fazer tendas para ter o seu recurso e a sua vida. E ele não tinha vergonha nisso. Olha o que ele diz aqui, ó. Não cobicei a prata e nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. A maior alegria em dar do que receber. E generosidade aqui, irmãos, é o oposto da cobiça e da avareza. Porque a cobiça e a avareza adoecem a alma e as relações. A pessoa que cobiça o que é do próximo, que quer ter o que o outro tem, ela fica adoecida, azeda, porque ela não tem o que ela queria ter, porque o outro tem.
E a avareza é aquela pessoa que quer ter e reter e não quer dividir nada com ninguém. Eu não consigo ver amor com quem é assim. Possível. Eu já vi gente brigando em brechó. Eu já vi gente rompendo relações por causa de dar alguma coisa para alguém. A pessoa queria vender por 10 reais, mas não queria dar para alguém que estava precisando. A pessoa não quer abrir mão de nada para ninguém. E eu olho para a cruz e vejo o ato de amor e de doação, de entrega do próprio filho. Aí você fala de dinheiro com alguém. Gente, é uma loucura. É como se você estivesse afrontando a pessoa. Fruto da nossa cultura, do capitalismo. Não, eu vou dar. Eu não vou dar, não. Eu vou é viajar. Eu vou é curtir, eu vou é beber. Eu vou é churrasquear. Eu vou é andar bonitinho, comprar roupa para mim. Não importa se o próximo está passando fome. Aí sabe o que acontece, irmãos? Normalmente quem vive assim, aí vai se intimidar, vai ficar vulnerável, vai adoecer, vai viver crise, vai ficar se expondo dinheiro, pedindo dinheiro para o próximo. Porque crise é segundo lá, e quando tem, se fecha. A matemática de Deus é diferente, irmãos. A matemática de Deus é que quanto mais eu amo, mais eu dou e mais eu recebo. O apóstolo Paulo não diz isso aqui, não precisa, você só lê a Escritura. A maior alegria em dar do que receber. Esses dias, não sei o que tinha lá em casa, a Dani falou assim, olha, tem fulano de tal, está precisando de tal coisa. Quanto que você acha que eles devem vender? Eu falei assim, vender metade, pagou, um terço. Mas eu acho que ele não consegue pagar. Então dá. Não dá. Porque quem é que abre as janelas do céu? Quem é que derrama a bênção sem medida? É Deus, irmãos. Agora, engraçado que para algumas coisas a gente dá o dinheiro e para outras não. Para algumas coisas a gente investe e para outras não. Para algumas coisas a gente põe dinheiro e tira foto e posta no Facebook, e para outras não. Que coração é esse, irmãos? Que entrega é essa? Que brincadeira é essa com Deus? E aí a gente aqui tem que ficar mendigando uma oferta. Eu não sou contra o bazar. Eu não sou contra levantar dinheiro, fazer docinho, fazer almoço, fazer janta. Mas eu sou a favor de que se todos que fazem parte do rebanho do Senhor forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, a gente não precisa fazer nenhuma arrecadação. Nenhuma. O dinheiro vai sobrar. Mas é porque há avareza no meio do povo de Deus, aí fica nessa mendigância. Tem que fazer, vender, tem que arrecadar, porque senão não dá para fazer nada. Irmãos, isso começa na vida. Se você não for generoso, a sua vida vai ser um caos financeiramente. Não vai acontecer nada. E eu vou ter que abrir o jogo mesmo, irmão. A verdade é essa. É o que eu vivo há 20 anos. Eu nunca deixei de dizimar. Eu nunca deixei de ofertar. Eu já tirei coisa da minha vida, do meu bolso, da minha casa para dar para o próximo. Por quê? Porque eu sou bom? Eu sou legalzinho? Não, irmãos. Porque é princípio. É princípio. É melhor dar do que receber. Ah, mas você não sabe a condição que eu estou na minha casa. Quem sabe você está assim porque você é avarento? Porque você não consegue investir o seu dinheiro? Porque você dá passo maior que a perna e paga juros? Os juros aí, que poderiam estar na obra, estão indo aí para os banqueiros. E aí a culpa é do Lula, é dos bancos.
Irmãos, a vida cristã é muito mais do que disso. A vida cristã é uma entrega pessoal, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com motivação interna, tem a ver com o coração. Eu já fui pastor de igreja que arrecadava 60 mil por mês, eu já fui pastor de igreja que arrecadava 15 mil por mês, já fui pastor de igreja que arrecadava R$1.000 por mês. Não é questão de valor, não. É questão de coração, de motivação. Se a gente não tiver visão, não tiver a boa motivação, nós vamos continuar a viver uma vida eclesiástica medíocre, sem sonhos, sem expansão, porque ninguém expande sem dinheiro. O apóstolo Paulo até mostra. Os irmãos lá estavam passando necessidade, ele fez uma arrecadação para enviar, para ajudar, para que a obra fosse expandida. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais marcantes. Depois de um tempo, sumiu. Por quê? Porque a boa motivação, a verdadeira motivação, foi-se embora. Portanto, irmãos, nós precisamos ser intencionais aqui. Ação de quem entendeu que nada é próprio, e sim dado pelo Eterno para partilhar. Eu amo isso aqui. Nada do que nós temos é nosso. Nada. A Dani ainda me lembrou essa semana. Nada do que nós temos é nosso. Tudo que nós temos, filhos, casa, carros, comida, é provisão de Deus para que nós andemos e para que nós avancemos. Tudo que temos e somos é Deus que dá. Nada é nosso, nada. Por isso nós podemos fazer o quê? Partilhar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos diante da mesa, a mesa do Senhor, nós nos nutrimos de graça, de fé. A mesa é o quê? É nossa. Ou a mesa é minha? O pão é nosso. Agora, pastor, só o pão é a mesa, o resto é meu. É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Portanto, irmãos, uma vida de piedade revela também a afetividade. A afetividade aqui tem ideia de proximidade, de comunhão, de intimidade. Existe uma das coisas mais lindas e belas da vida é amigos. E amigos são amigos para sempre. Ah, pastor, mas eu tenho poucos amigos. É verdade. Nós vamos ter muito poucos amigos. Eu posso contar nos 10 dedos, os meus amigos. Porque amigo que é amigo, irmãos, é amigo. Não importa como você está. Amigo que é amigo, é amigo. Amigo é com pouco, com nada, com tudo. Amigo. Amigo não é aquele cara que vem te apontar que você foi longe, não. Aquela coisa chata, de cobrança. A pessoa não te vê e quando te vê fica cobrando. Amigo não cobra, irmãos. Amigo é amigo. Amigo de casa. Amigo entra. Amigo, vem, pode vir. Olha, eu estou ocupado. Vem ali, escuta aí. Amigo, está chegando. Entra. Quem é amigo é amigo. E Paulo, esses caras aqui, ele chama para conversar, para reafirmar e orientar, mas chama para amar. Agora vamos aqui ajoelhar, vamos dar graça. Olha o que diz o texto no seu final. Está em preto aí, esqueci de mudar para branco. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam Paulo. Então o acompanharam até o navio. Mas antes disso, tendo dito todas as coisas, ajoelhou-se com eles e orou. E todos choraram muito e o abraçaram e o beijaram. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era Cristo. Porque ele era querido. As pessoas tinham prazer de estar com ele. Quando a gente ama, a gente tem prazer de estar com ele. Quando a gente ama, a gente quer estar junto. Quando a gente ama, a gente sente saudade. Quando a gente ama, a gente faz tudo para estar com quem a gente ama. Vida de piedade revela, sim, afetividade. E por último, irmãos, eu quero
ler 2 versículos que a gente não leu, que eu pulei estrategicamente. Porque o apóstolo Paulo, no meio dessa perícope, ele lembra os irmãos do seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo estava a caminho de Jerusalém para a sua prisão e a sua morte. Jesus foi a caminho de Jerusalém para a sua prisão e para a sua morte. Atos 20 e 21 externam para nós paralelos entre a viagem de Paulo a Jerusalém e a viagem de Jesus a Jerusalém. Interessante que esse ir para Jerusalém tem tudo a ver com aquilo que nós lemos no início. Deus está conosco aqui, no já e no ainda não. Ir para Jerusalém é desfrutar da companhia de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vive. E ele está conosco. Ele está à destra de Deus Todo-Poderoso e enviou o seu Espírito para nos consolar. Aqui, ele morreu na cruz para nos proporcionar o ainda não, a Jerusalém celestial. Deus te ama, meu irmão. Deus me ama. Deus não quer que você fique onde você está. Deus quer que você cresça, que você se entregue, que você viva uma vida de devoção a Ele. E para terminar, o apóstolo Paulo relembra aos filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, humilhou-se e se entregou. Ele é o exemplo supremo da nossa vida. Aquele que se entrega revela piedade, revela vida. Não dá para haver namoro sem entrega. Senão vai ter vida. Ou a gente se entrega, ou não namora. Porque namoro é para casamento. Namoro cristão é para casamento. Não quer casar? Não. Eu já ensino isso para a Gabi. A Gabi, com 3 anos, ela falou: papai, meu sonho é casar. Tem quase um vídeo de coração. A primeira coisa que eu senti uma coisa muito estranha. Como se eu sei que ela não é minha, Deus não me deu oportunidade, ela é dela para o alto. Mas a gente sente. Mas esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida. Como eu ensino o Felipe da mesma forma. Você vai namorar uma menina. Você vai cuidar dela. Você vai ter que orar com ela. Orar com os seus filhinhos. E viver uma vida prostrado ao Papai do Céu. E meu filho, a gente nem sabe, ainda dou cuidado disso. Mas é incutir a palavra. Jesus, ele se entregou. E ele assumiu a forma de servo. E queridos, esse é o desafio para a minha vida e para a vida sua. Que a gente possa ser conhecido pelo amor. Mas muito mais do que isso, que a gente se entregue de verdade. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar dessa palavra nos próximos dias. Dependendo da sua escolha, do que você vai fazer daqui para frente. Eu não tenho dúvida de que você vai lembrar lá à frente de que houve necessidade de tomar uma decisão, de se entregar ou não. E os frutos disso vão reverberar. Deus nos dê coragem. Vamos cantar uma canção, mesmo assentados, que fala a respeito disso, dessa entrega. Porque existe sim um lugar de descanso, existe sim um lugar de conforto, de aconchego, e existe sim um lugar onde nós conseguimos centrar a nossa emoção, o nosso coração
para nos entregarmos ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção e depois vamos orar, encerrando o nosso culto pela manhã. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê coragem, né, irmãos? Nos dê coragem. Eu lembro, por enquanto os irmãos se preparam aqui, que meu pai e minha mãe me ensinaram que quando eu quisesse namorar com a menina, eu tinha que conversar com os pais dela. Eu lembro que quando eu conheci a Dani, eu tive que tomar coragem para ir conversar com o pai dela. Eu não olhei se ela era bonita ou não. Eu fui em direção ao pai dela. Eu primeiro me afeiçoei por ela. Afeiçoar é identificar coisas que são relevantes para a minha vida no Senhor. E quando eu me afeiçoei a Dani, eu tive que tomar a coragem de pedir para o pai dela namorar. E ela ficou meio assim, graça, não, eu preciso dar esse passo. Existem situações na vida que a gente precisa dar o passo. Para cruzar o Jordão, foi necessário o povo de Deus dar o passo, pisar no mar, o mar se abriria. Se eles não pisassem, o mar não se abriria. É necessário a gente dar o passo e tomar coragem para que a gente desfrute de um lindo lugar, né? De um novo lugar. Vamos louvar a Deus, irmãos.
ficar de pé. Senhor, nós sabemos, Pai, que no Senhor nós encontramos refúgio, nós encontramos libertação das nossas limitações e fraquezas. No Senhor, Pai, nós encontramos coragem para prosseguir. E no Senhor, Pai, nós desenvolvemos o nosso caráter para estar mais perto do caráter do Teu Filho Jesus. Pai, temos convicção do desafio de viver uma vida piedosamente em Ti, como Paulo instruiu os seus líderes e como o Senhor nos instruiu nessa manhã. Nos dê coragem, Pai, para nos entregarmos mais, para nos devotarmos mais, para termos mais vida de santidade em Ti, Senhor, para desejarmos mais, para querermos mais, para fazermos mais. Porque ainda que façamos e realizamos mais, ainda é muito pouco, Pai, diante do Teu grande amor oferecido a nós. Pai, nos dê a exata noção e profundidade desse amor. Como Paulo mesmo orou aos Efésios, sobre o conhecimento do Teu amor, para que entendamos a profundidade, a largura do Teu amor, Pai, que possamos buscar isso. Criarmos jardins diante do Senhor de oração, nos debruçarmos mais na Tua palavra, nos devotarmos mais e nos entregarmos mais à Tua obra, Senhor. Possamos mais amar o próximo como amamos a nós mesmos, Senhor. E assim, Pai, que o Teu Santo Espírito nos encoraje a crescer em santidade e novidade. Com misericórdia de nós. E nos leve, Senhor, para os nossos lares, para que tenhamos uma semana abençoada, cheia de entrega e devoção ao Teu santo e bendito nome. E com o grande amor de Deus, irmãos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Santo Espírito repouse sobre nós, a Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, Deus abençoe, uma boa semana e até a semana que vem para finalizarmos a nossa série.